Oi, eu sou a Beatriz e hoje eu vim falar da lição 50 do livro Sol nas Almas, chamada Introspecção e Reencarnação. Mas para começar, a gente vai fazer uma prece para poder se concentrar na mensagem de hoje. Então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, agradecer ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de reencarnação, agradecer pelas palavras de alerta e de consolo que o Senhor nos traz, que possamos estar de mente e coração abertos para receber as suas mensagens, que possamos ter a coragem e a força para colocá-las em prática, que o Senhor ilumine cada passo nosso, para que possamos juntos caminhar rumo a Ti, Senhor, que tanto nos quer bem, que possamos ter um bom estudo, que assim seja. Então, vamos começar o estudo. Antes de fazer a leitura, gostaria de ler parte da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, porque esse texto, Introspecção e Reencarnação, ele nos traz muitos alertas sobre o que devemos olhar no nosso dia a dia, para que devemos olhar e que perguntas fazer para nós mesmos. Aí o texto, no geral, me lembrou muito essa pergunta, a resposta dessa pergunta. E aí eu vou ler esse trecho introdutório para a gente conseguir clarear nossa mente para o texto que vem a seguir. Então, a parte que solucionei da pergunta é assim. Então formulem para vocês mesmos questões nítidas e precisas, e não temam em multiplicá-las. Bem podemos dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Vocês não trabalham todos os dias para o propósito de juntar bens que lhes garantem repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, e o objetivo que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que seria esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com aquele que espera o homem de bem? Não vale a pena fazer alguns esforços para esse repouso? Então, a pergunta nos traz abre nossos olhos, de para o que a gente está dedicando. Às vezes a gente se dedica mais para um trabalho temporário, para ter conquistas, para ter sensações temporárias, e o que é eterno, que é a educação do nosso espírito, que é o motivo de estarmos aqui, a gente não dedica tanto, Então, o repouso eterno, a felicidade eterna, que a gente só vai conquistar por meio do autoconhecimento, de boas perguntas que nós fazemos olhando para dentro, essa parte que realmente importa, a gente não olha tanto. Mas as partes que são temporárias, que são passageiras, a gente se dedica mais tempo e mais esforço nisso, Então, aqui o texto nos relembra que devemos voltar nossos olhos para o que realmente importa. Então, para aprimorar o nosso espírito, a nossa alma, que ela é eterna. E aí, gostaria de fazer um adendo sobre o título do texto. Se eu pudesse renomear esse texto, para mim ele seria intitulado como Pesquisa Interna. Porque ele fala em muitos momentos que a gente tem que olhar para dentro, nessa introspecção em relação à encarnação. Então, muitas vezes a gente pega uma lupa tão grande para olhar a vida dos outros. Então, temos várias redes sociais, várias séries e filmes, vários jornais, em que o que a gente está enxergando são vidas dos outros, vidas alheias, vidas externas, E a gente pega uma lupa muito grande para examinar cada detalhe da vida dos outros. Mas a gente não está examinando a nossa própria vida. Então, relembrando a pergunta, a gente gasta muito tempo em coisas passageiras e externas e não no autoaprimoramento, no autoexame, no autoconhecimento. Então, para introduzir esse texto, eu trouxe essa ideia de como estamos dedicando o nosso olhar, como estamos dedicando o nosso foco. Será que é para fugas do eu ou será que é para desenvolvimento do seu interior, E aí outra ideia que ele passa no texto é sobre como a gente está encarando a reencarnação. Será que a gente está encarando o princípio da reencarnação? Para a gente fuxicar, para a gente saber das fofocas, das vidas alheias dos outros e das nossas? Então, será que a gente está usando a reencarnação
para investigar, e como eu era na vida passada? Como o outro era na vida passada? Qual encarnação eu fui princesa? Qual encarnação eu fui escrava? Ou será que a gente está olhando a encarnação para a gente aprender o que podemos melhorar? Para a gente olhar quais qualidades a gente já tem e quais a gente não tem ainda. Então, o texto também traz esse alerta para a gente usar com sabedoria esse conhecimento do Consolador, né? Esse conhecimento do Espiritismo, que é a reencarnação. Então, olhar para isso não com o motivo de querer entender pequenas coisas, pequenas fofocas, pequenos detalhes, e sim olhar para o que realmente importa, ou seja, que coisas a gente tem que aprimorar e que coisas a gente não aprimorou ainda. Então é basicamente isso que o texto se trata, e vamos começar lendo ele para detalhar mais esse conhecimento. Então o texto diz assim: o estudo da reencarnação não interessa unicamente ao exame do passado, às demonstrações do renascimento da alma na ascensão evolutiva. Fala mais profundamente ao reequilíbrio de nós mesmos. Não precisamos exumar personalidades, que seria resgatar personalidades, que já desapareceram na ronda inflexível do tempo, a fim de nos certificarmos quanto à realidade dos princípios reencarnacionistas. Recorramos à introspecção. Pausemos na atividade cotidiana de quando em quando para observar-nos no âmago do ser e constatarmos a expressão multiface do nosso espírito. Aí, na solidão do plano íntimo, em análise correta e desapaixonada, surpreendemo-nos tais quais somos, e confrontando os impulsos que nos caracterizam a índole com os conhecimentos superiores que vamos adquirindo, esbarramos de chofre, ou seja, de susto, com as individualidades que temos vivido em muitas existências. Depois de semelhante autoauscultação, vejamos o próprio comportamento na vida exterior. Encontraremos, então, o traço dominante de nossa natureza múltipla no trato com as pessoas e situações, pelas reações que elas nos causam. O que mais nos assombra é o desnível de nosso senso de amor e justiça, de vez que há circunstâncias em que pleitamos tolerância e desculpa, quando por dentro estamos plenamente convencidos de que somos responsáveis e puníveis por faltas graves. E há criaturas que nos merecem o máximo apreço, sem que sintamos por elas nada mais que aversão e vice-versa. Determinemos nós mesmos as oportunidades que falamos disso ou daquilo, escondendo cautelosamente a opinião verdadeira que alimentamos do assunto, atendendo a nossa arte de despistar quando os nossos interesses estejam em jogo, e verificaremos que a cortesia, em certas ocasiões, não passa de capa atraente que nos guarnece a astúcia no encalço de certos fins. Não nos propomos ao comentário no intuito de arrastar-nos ou deprimirmos. Longe disso, sugerimos o tema com o objetivo de fomentar a pesquisa clara e benéfica da reencarnação em nós mesmos, sem necessidade quaisquer de recursos a revelações outras, ao modo de pessoa que acende uma luz para conhecer os escaninhos da própria casa. Estudemos a lei dos renascimentos na vida física, dentro de nós. Não nos poupemos diante da verdade, para que a verdade nos corrija. Não basta que o discípulo tenha um mestre digno para senhorear disciplina determinada. É necessário que ele se informe quanto às lições e se aplique a elas. Então, eu preparei algumas perguntas, exatamente 6 perguntas, para a gente nos informar, colocar uma lupa para dentro da gente, pegar uma vela, iluminar o nosso interior. Então, essas são perguntas que são feitas para cada um no seu lar, onde você estiver, olhar para dentro e refletir sobre a resposta. São perguntas que podem nos indicar para que lado estamos indo, o que está mais dominante dentro de nós. Então, a primeira pergunta tem justamente a ver com autoconhecimento, né? Então, a pergunta é assim:
Quando foi a última vez que parei para observar quem sou, sem justificativas, máscaras e pressa? Ou seja, qual foi a última vez que você olha para dentro com consciência e sem querer desculpar ou justificar alguma coisa interna? E sim com esse olhar curioso, esse olhar, quais são os meus defeitos? Quais são minhas qualidades? Quais são os top 5 defeitos meus? Quais são os top 5 qualidades minhas? Será que esse autoexame está em dia? Esse autoexame da consciência, da moral e do espírito está em dia dentro de cada um de nós? E aí, continuando a pergunta, né? Quais ensinamentos já conheço, mas não aplico, mesmo sabendo que eles poderiam transformar a minha vida? Então, já sabendo que Deus está na nossa consciência, cada um de nós sabe o que tem dentro da gente, né? Então, nós sabemos que temos tendências e o que precisamos fazer para curar as tendências. Mas quais são essas tendências que precisamos curar e por que não estamos curando? Já que sabemos que elas são tão importantes para a nossa evolução, né? Então, aqui cabe uma reflexão de quais coisas eu sei que eu tenho que melhorar, porque eu sei que isso vai transformar a minha vida, mas eu ainda não tenho coragem suficiente para dar o primeiro passo. Você consegue elencar quais são essas principais características que você precisa melhorar? E aí, voltando para a pergunta 919, ela diz assim: qual é a maneira prática e mais eficaz para se melhorar nessa vida e para resistir à atração do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Então, a forma mais prática da gente melhorar nessa vida é olhar para dentro, não tem outra. Não é buscar uma palestra, não é ir para um centro para ter mais conhecimento. Isso é muito importante. Mas se a gente não olha para dentro, como a gente vai absorver todos aqueles ensinamentos? Como a gente vai colocar em prática todos aqueles ensinamentos? Quando vai sair do teórico e vir para o coração, para o prático, para o que você pode agir, né? E aí, essa é a pergunta 919. E ele continua dizendo: façam perguntas e se interroguem sobre o que fizeram e com que objetivo agiram em tal circunstância. Se fizeram alguma coisa que vos condenariam da parte de outrem, se fizeram um ato que não ousariam expor, perguntem ainda mais isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, será que eu teria que temer o olhar de alguém? Ou reentrar no mundo dos espíritos, onde nada fica escondido? Examinem o que vocês puderam ter feito contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra vocês mesmos. As respostas serão ou um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E aí uma observação importante, né? É não uma coisa ruim sua, e sim um mal, uma coisa que está em sombra que precisa de luz, precisa de cura, né? Então, como o texto já nos disse lá em cima, eles não propõem esse comentário, esse tipo de observação, para a gente se punir, para a gente se martirizar, e sim para a gente colocar a luz para partes que ainda estão em sombra, ainda estão guardadas, ainda estão feridas. Então, quando a gente faz esse autoexame, pode ser muito difícil, porque a gente pode encontrar coisas dentro de nós que não são as melhores possíveis. Mas a gente olhar com amor para essas questões e colocar luz, colocar amor, colocar afeto, para a gente saber melhor como agir, sem culpa e sem dor, e sim com amor. Então, essa foi a primeira pergunta. Relembrando, qual foi a última vez que eu olhei para dentro e será que eu sei denominar as minhas principais características a serem melhoradas? Ou minhas principais qualidades? Será que eu sei diferenciar o que tem em mim? Meu autoexame está em dia? Minha autoconsciência está em dia? E aí Santo Agostinho já nos lembra, né, na pergunta 919, que esse é um exercício diário. Não é que nem ir ao médico uma vez por ano, uma vez por mês, é todos os dias. O autoexame consciencial são todos os dias. E a próxima pergunta que eu elaborei, ela é assim: quais traços, impulsos ou tendências parecem não se encaixar na pessoa que acredito ser? Então aí entra o princípio da reencarnação. Então sabemos que não nascemos uma folha em branco, que o eu de hoje
ele é o acúmulo do meu eu de muitas encarnações passadas. Então, a pessoa que eu quero ser, a minha melhor versão, o que tem dentro de mim que se distancia dela? Quais são as tendências, os impulsos, as coisas internas, provavelmente históricas do meu espírito, que contradizem quem eu quero ser, a minha meta, o meu objetivo? Então, quando a gente pensa, eu acho que minha meta é ser uma pessoa calma, eu acho que até sou uma pessoa calma, até uma pessoa te fechar no trânsito. Ou então, eu acredito que eu sou uma pessoa justa, eu acho que eu sou justo. Até que você vai em algum lugar e na hora de pagar a conta você vê que não cobraram uma coisa que você consumiu. E você prefere não falar, para não pagar mais caro. Mas você está sendo injusto. Então, até que ponto você é justo? Ou outro exemplo, eu acredito ser uma pessoa caridosa. Até que uma pessoa pede R$ 1 na rua e eu finjo que não tô vendo ela, que não tenho. Então, até que ponto a gente acredita ser algo, mas realmente não é? Então, até que ponto nossas tendências, nossos impulsos nos dominam e não nos permitem ser quem a gente quer ser, né? Nossa meta como espírito. Então, a segunda pergunta é essa. Será que, qual é a distância do eu de hoje, né? De todo o acúmulo de encarnações até o dia de hoje, qual é a distância desse eu para o eu que eu quero ser do futuro? O que me distancia? O que me diferencia desse eu que eu quero ser para o eu de hoje? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Em quais situações peço tolerância e perdão, mas sei que não ofereço a mesma medida às pessoas? Ou melhor dizendo, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no nosso olho? Então, isso quem disse não foi eu, foi Jesus, né, escrito por Mateus, no capítulo 7, versículo 3. E aí, continuando sobre essa pergunta, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? E aí lembra a lei de sociedade, né? Por que a gente não veio isolado, uma pessoa numa ilha, para se autoexaminar sozinha? Aí não seria tão eficaz. Jesus tem toda a sabedoria de nos criar em comunidades, em famílias, em organizações, para que possamos ver no outro, o outro ser um espelho da gente. Mas aí entra uma grande questão. Será que a gente está encarando o outro como um espelho ou como uma projeção que a gente não quer ver da gente, né? Então, esse outro, ele tá me lembrando das coisas que eu não sou ainda, ou as coisas que eu quero deixar de ser, ou ele tá sendo um saco de pancada para as coisas que eu não quero ver em mim, né? Então, será que quando alguém me pede perdão, será que eu seria capaz de cair no mesmo buraco que a pessoa? Então, quando a gente julga, quando a gente condena outra pessoa, ou quando o nosso parceiro, nossos familiares fazem alguma coisa de errado, pisam na bola, será que eu não poderia fazer a mesma coisa? Será que eu também não seria capaz de cair no mesmo erro? Provavelmente sim, porque todos somos espíritos do mundo de provas e expiações. Então, provavelmente, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Então, se o outro errou, provavelmente não é tão difícil você cair no mesmo erro. Então, por que você está condenando o outro e não usando ele como espelho e oportunidade de aprendizado, né? Então, será que essa pessoa que errou, ela errou sabendo? Ou será que foi um desvio, uma desatenção, um descuidado com a consciência, né? Que normalmente é o que acontece com a gente. A gente cai não porque a gente está sabendo que está caindo, e sim ou porque a gente não tem a força suficiente para seguir no caminho certo, e aí nos cabe orar e entrar em comunhão com Deus para pedir essa força, ou porque a gente realmente não sabe que está caindo, né? A gente não sabe que a gente está fazendo más escolhas. E aí, quando a gente não sabe que está fazendo más escolhas, o que a gente espera do outro é compreensão, tolerância, perdão, e não julgamento e afastamento.
Então, por que nós estamos julgando e afastando? Porque nós estamos distanciando as pessoas que erram, sendo que nós mesmos erramos. Então, aqui é um lembrete da tolerância e de refletir. O que eu estou condenando no outro? O que eu estou julgando no outro? Será que eu mesmo não seria capaz de cair nesse mesmo buraco? Né? Aí, essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta é assim: que pessoas ou situações despertam em mim reações desproporcionais? E o que essas reações dizem sobre quem fui e quem ainda sou? Então, muitas vezes a gente se vê com muita raiva, com muito medo, com muita frustração por uma falha tão pequena. Então, por que a minha reação foi tão desproporcional à ação da pessoa? O que isso diz sobre mim? O que essa reação diz sobre quem eu, meus medos passados, diz sobre minhas falhas, sobre as minhas incertezas, minhas inseguranças? Será que realmente a minha reação foi sobre o outro ou foi sobre mim? Então tem aquele velho ditado, né? Quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de Pedro do que de João. Então quando a gente fala do outro, quando a gente reage a alguma coisa do outro, normalmente a gente está reagindo a uma coisa nossa que a gente vê no outro, né? Então por que eu reagi daquela forma e não com mais paz e tranquilidade e serenidade, né? Então aí vale a gente sempre examinar as nossas atitudes do dia a dia, as nossas reações do dia a dia. Porque será que elas estão tranquilas, tolerantes, que a gente perdoa com facilidade os outros que caem? Ou será que eu estou exagerando porque eu não consegui enxergar em mim ou mudar em mim o que o outro fez? Né? É uma boa reflexão. E aí outra que tem a ver com isso é: eu só reajo com uma ação do outro quando vejo essa ação em mim. Então quem não tem orgulho não vai ver orgulho nos outros. Quem não tem raiva não vai ver a raiva dos outros, porque a gente só vai enxergar no outro o que a gente tem na gente. A gente só consegue dar um nome a alguma coisa que a gente já conhece. Então, quando a gente reage a alguma coisa e começa a julgar, e começa a elaborar, começa a falar sobre aquilo, é porque a gente já conhece aquilo, já tem aquilo na gente. Então, por que aquilo no outro me desestabilizou tanto? Provavelmente porque aquilo internamente me desestabiliza, né? Aí é uma grande virada de chave quando a gente percebe isso. Então, a quarta pergunta é essa: por que eu me desestabilizo tanto com a reação dos outros e o que isso fala de mim mesma e não do outro? Porque nós sabemos que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, né? No final, a gente será responsabilizado por que a gente fez e não porque o que o outro fez. Então, vamos olhar para dentro. O que a reação do outro diz sobre mim e não sobre o outro? Quinta e penúltima pergunta: em quais momentos disfarço minha opinião por conveniência, interesse pessoal ou medo de conflito? E o que isso revela sobre minha segurança e intenções? Então o texto dá esse alerta pra gente, né? De em quais situações eu não estou me posicionando, não estou falando minha opinião, ou eu estou disfarçando a minha opinião, preferindo não falar, não reagir, não comentar. Não porque eu realmente não sei do assunto, não por humildade, não por moderação, e sim por medo, por querer se proteger, proteger a sua reputação, porque é conveniente você não dar opinião. Então, será que nas suas relações, no seu cotidiano, você está fugindo de coisas importantes para se salvar? Ou será que você está se reposicionando mesmo que os outros te olhem meio torto, né? Porque sabemos que o mundo não é um mundo perfeito, que os outros vão ter opiniões sobre a gente e essas opiniões falam mais deles sobre eles do que sobre a gente. Então, por que será que eu tenho tanto medo de expor o que realmente é verdadeiro para o meu coração? Por que será que eu estou fugindo de conversas, fugindo de relações que eu sei que são importantes para mim, né? Do que eu estou querendo fugir? Do que eu estou insegura? Do que eu não tenho firmeza e assertividade em sentimentos que eu não consigo me comunicar para essa pessoa? Então, essa é uma grande alerta que o texto está nos dizendo, né? Onde está a minha segurança? Onde eu não consigo me posicionar, me relacionar por medo e não por amor? Será que eu estou me relacionando com os outros e vivendo no mundo através das lentes do amor, da entrega, do perdão? Ou das lentes do egoísmo, do individualismo, do medo, né? Essa foi a penúltima pergunta.
Para finalizar, a pergunta 6, a última pergunta. Em que momentos tento me convencer que sou vítima, quando no fundo sei que tenho participação direta nas dificuldades que enfrento? Então, quantas vezes nós nos vemos caindo nas reclamações, nas coisas que chamamos de desabafos, mas são só para apontar no outro uma coisa que é minha. Ai, aquela pessoa do trabalho, aquele professor, aquele chefe, aquele tio, aquele pai, aquela irmã. Mas, na verdade, eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha evolução. Eu sou responsável pela minha raiva. Então, não está no outro. Nunca esteve no outro. Sempre esteve em você. Então, quais argumentos você se dá para justificar a sua fala do outro? Quais argumentos você se dá para fugir de você e não olhar para dentro? Onde você está tentando se convencer? Qual é a tendência de pensamento enquanto você está falando e desabafando que você foge, mesmo que pareça racional, do seu eu interior? Então, quando você sai para desabafar com alguém ou vai para o psicólogo, onde isso é um escape da autoconsciência, do autoconhecimento e onde isso realmente é sobre o outro, né? Então, onde eu estou sendo vítima e onde eu tenho participação direta das ações do meu cotidiano, né? Então, essas foram 6 perguntas para a gente olhar para dentro, para a gente não desfocar do que realmente importa, que é o nosso autoconhecimento, nosso autoaprimoramento. Somos responsáveis, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso autoaprimoramento. Não cabe a seu pai, não cabe a sua mãe, a sua avó, ao palestrante, não cabe a ninguém o seu autoaperfeiçoamento. Então, por que nós não estamos olhando para dentro? Porque não estamos aproveitando o conhecimento da reencarnação para a gente examinar. Eu tenho uma tendência que não é tão boa. Talvez venha daquela vida. Então, como nós estamos analisando a reencarnação? Como estamos analisando nós mesmos diariamente? Lembrando sempre que é uma tarefa diária. O autoexame, a autorreflexão é uma tarefa diária. Santo Agostinho já nos lembra, uma tarefa diária noturna, porque ao final do dia a gente consegue fazer um panorama geral das nossas reações, nossos pensamentos, das nossas autojustificações, né? Então, normalmente o que a gente tende a falar muito é uma coisa que a gente não quer aceitar em nós mesmos. Então, que palavras, que tendências, que frases, que pensamentos a gente está tendo com frequência que são, na verdade, uma fuga do eu, uma fuga da autorreflexão, sabendo que a autorreflexão é penosa, é dolorosa, mas é o único meio da gente se libertar. Então, ele fala muito sobre a libertação pela verdade, né? Então, o texto diz assim: estudemos a lei do renascimento na vida física, dentro de nós, não é fora. Não nos poupemos diante da verdade, para que a verdade nos corrige. Então, a verdade liberta. A ignorância não é uma bênção, a ignorância nos impede do crescimento. Então, vamos olhar para dentro, sem máscaras, sem justificativas, sem pressa e sem culpa. Vamos olhar para dentro com muito amor. E assim conseguimos diariamente dar um pequeno passo rumo à evolução. Então, queria agradecer pela oportunidade de reflexão, de elaboração de ideias. Eu espero que cada um, durante essa escuta, possa olhar para dentro com mais amor, mais paciência e consiga, com muita coragem, responder cada uma dessas perguntas. Fazer essa introspecção, essa ação interna, essa autoexame, esse autoconhecimento, para que a gente possa sair daqui melhor, para a gente possa, a cada dia, saber o que a gente fez de bom e o que precisa melhorar. Então, eu espero que cada um de vocês tenha a força suficiente, o amor suficiente para se olhar diariamente e, aos poucos, nós vamos seguindo, evoluindo, sem pressa, sem correria, um dia de cada vez. Então, vamos terminar essa conversa, essa reflexão, com uma prece de agradecimento. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Pai por ter paciência conosco, por ter paciência com a nossa velocidade, com o nosso modo de caminhar. Mesmo indo para caminhos tortos, mesmo caindo, o nosso Pai é o nosso chão. Ele sempre está lá para que possamos levantar e continuar todos os dias. Que possamos ter a fé, a esperança, a coragem e a força para, passo após passo, seguirmos o nosso Mestre Jesus.
sabendo que somos falhos, que somos imperfeitos, mas que somos filhos de Deus. Então, que cada um, nesse momento, se sinta amado, se sinta protegido, se sinta cuidado e fortalecido pelas energias do nosso Criador maior. Que cada um saia daqui melhor, com mais coragem de olhar para dentro e mais amor por você, ao próximo e a Deus. Que assim seja. Tchau!